Seja bem-vindo a mais uma aula. Se você não me conhece, eu sou Luiz Voidella e toda semana eu trago aqui nas minhas redes sociais aulas com temas que sempre vão te ajudar a construir dashboards que surpreendem a liderança. E nessa aula nós vamos dar uma ênfase sobre a personalização de gráficos no Excel. Ainda uma ênfase maior no gráfico de linhas. Aquele gráfico de linhas comum que o Excel gera para nós, você vai ver que mesmo esse gráfico simples, a gente consegue resultados surpreendentes para as nossas análises, ok? Mas vamos nos inteirar um pouco mais aqui. Por quê, né? O que seria essa parte de personalização dos gráficos no Excel? E por que a gente precisa se preocupar tanto com isso? Então, a gente pode entender como a personalização dos gráficos no Excel é pegar aqueles gráficos que o Excel gera automaticamente para nós, ele já dá diversos modelos de gráficos, a gente gera o gráfico que a gente quer representar ali a nossa análise e com base nesse gráfico que o Excel já gerou para nós, a gente cria personalizações, a gente faz adaptações na estética, no visual, elimina informações que o Excel acaba mostrando, adiciona outras informações que são importantes. Então, é isso que a gente pode entender como personalização de gráficos. E por que a gente tem que se preocupar em fazer essas personalizações quando o assunto é dashboard? Por quê? Porque um dashboard é aquela tela, aquele painel, onde em uma única tela, né, nesse único painel, estão reunidas as informações que são mais importantes para tomadas de decisão. Então, as informações, elas devem ser claras, devem ser objetivas, devem cumprir com esse objetivo de a pessoa bate o olho nessas análises, nesse conjunto de análises, e ela já consegue interpretar com muita facilidade. Então, essa que é a função do dashboard. Ele reúne as informações, concentra as informações que são mais importantes para a tomada de decisão. Então, com base nisso, a gente precisa montar esse painel de uma forma objetiva, de uma forma padronizada, de uma forma clara. E é aí que a gente consegue também mostrar um diferencial do nosso trabalho, né? Você surpreende a liderança com uma boa apresentação. Porque sabe, né? Aquele relatório que a cada uma certa frequência você precisa fazer, seja mensal, semanal, quinzenal, trimestral, toda vez você tem aquele trabalho de ficar, né, fazendo o mesmo relatório com os dados diferentes, né, as métricas do período que se passou, ou uma apresentação no PowerPoint. Então você tem o dashboard como solução para tudo isso e é por isso que, além de ele ser prático, a gente consegue surpreender com o visual, certo? Então vamos ao exemplo da nossa aula de hoje. Nesta aula, a gente vai trabalhar com um dashboard. Vamos supor aqui que o nosso tema é um dashboard, né? Estava um tema aqui praiano, já estamos aqui, inclusive, em pleno feriado, né? Então, já estou num clima aqui de praia. E vamos supor que esse dashboard está trazendo informações importantes de uma loja na praia em que vende, uma loja de surf, vende todos os equipamentos de surf, vestuário, lembrancinhas, pranchas, enfim. Aqui então a gente tem um dashboard que vai tratar da parte das vendas, do faturamento dessa loja. Até eu sempre costumo dizer aqui toda a aula que esse foi o tema escolhido de exemplo, mas todas as técnicas, tudo que você vê aqui na aula se aplica a qualquer segmento, a qualquer nicho. Você pode aplicar tranquilamente para a sua área de atuação, para o seu tema, ok? Então vamos lá. Qual que é
você note aqui que o dashboard, a gente consegue ver análises por ano e análises dentro de cada ano, análises por mês. E a gente vê que nós temos alguns gráficos aqui nesse painel. E hoje nós vamos dar ênfase neste gráfico aqui, que não deixa de ser um gráfico de linhas do Excel. Mas você vê o nível que a gente consegue atingir aqui dentro do Excel com a personalização dos gráficos, tá? E de onde que vem, né, esses dados aqui que originou esses gráficos? Nós temos aqui a base de dados, que seria a base de vendas, né, a base das vendas dessa loja. E com base nesta base de dados, que inclusive nós temos dados de 3 anos, que você conseguiu ver no dashboard, é uma planilha que tem aqui 7.000 linhas de dados, e aí todos esses dados eles foram resumidos nesta planilha que eu chamei de análise. E no caso, a nossa análise aqui, ó, já está até identificada a nossa análise aqui, que é a análise, inclusive aqui a análise do faturamento, vou colocar aqui, faturamento semanal. Então, a tabela dinâmica, foi criada uma tabela dinâmica que está me trazendo o resumo dos dados da minha base de dados. Então, ela relacionou já as semanas e os valores correspondentes a cada semana. E esta tabela dinâmica já está amarrada com a minha segmentação de dados do Excel, que são os botões do nosso dashboard, ok? Então, para a gente fazer, né, aquele gráfico todo personalizado, a gente parte do próprio gráfico do Excel, que é um gráfico de linhas. Só que o gráfico, quando a gente quer um alto nível de personalização do gráfico do Excel, ele não pode partir de uma tabela dinâmica. Ele tem que partir de uma tabela feita nas próprias células, sem a tabela dinâmica. Por que isso? Para que a gente consiga atingir um nível de personalização maior no nosso gráfico, ok? Mas, de todo jeito, o Excel, ó, se eu seleciono a tabela dinâmica e inserir gráfico de linhas, eu tenho aqui o meu gráfico de linhas. Se eu selecionar uma tabela sem ser uma tabela dinâmica, eu venho aqui em inserir gráfico de linhas. Eu tenho o mesmo gráfico, tá? O Excel gera de qualquer forma os gráficos. A gente só então precisa adotar este procedimento, que é partindo de um gráfico fora da tabela dinâmica, quando a gente quer atingir um nível de personalização maior do nosso gráfico para colocar, para representar no nosso dashboard. Como a gente vê o nível de personalização que foi feito no gráfico de linhas, aqui é um gráfico de linhas, aqui no nosso dashboard. Então, esse aqui eu vou apagar e, inclusive, essa tabela aqui eu já vou copiar aqui para o canto. Então, essa tabela ela está amarrada, tá, com os meus dados aqui da tabela dinâmica. Então, se a minha tabela dinâmica muda os dados, essa minha tabela, os dados dela também vão mudar. Porque aqui a gente criou uma amarração desta tabela com a tabela dinâmica. Como que foi criada essa amarração? Simplesmente foram relacionadas as semanas e o PROC-V, né, o famoso PROC-V do Excel, está fazendo a busca correspondente ao valor de cada semana nessa nossa tabela dinâmica, tá? Então, já deixei ela aqui, ó, uma cópia dela para a gente trabalhar em cima do nosso gráfico. Antes disso, eu quero só te mostrar como que a gente consegue obter dados por semana na base de dados. Porque isso é um assunto que, se a gente recebe uma base de dados, né, que já vem de um sistema, né, ou já vem de algum controle específico,
que já tem esse seccionamento por semana dos nossos valores, tudo bem, já é meio caminho andado aqui, já fica muito facilitado. Mas geralmente não é o que acontece. Às vezes você pode ter dados, todos eles com datas, que é o que nós temos aqui, ó, todos eles com datas. Só que aí você precisa mostrar no seu relatório, né, que é o seu dashboard, os dados seccionados por semana. Então eu vou te mostrar aqui como, se você não tem esse tipo de seccionamento já na sua base de dados, eu vou te mostrar como que você cria essa segmentação, essa com base na data, qual que é a semana que está pertencendo naquele mês, tá? E existe duas maneiras de a gente fazer isso no Excel. A gente pode fazer um agrupamento dos nossos dados por semana, tomando como base o ano, a numeração da semana em relação ao ano. Então, por exemplo, a gente está aqui em novembro, provavelmente a gente está na 40ª semana, alguma coisa assim em relação ao mês. Então, tem a maneira de a gente fazer esse seccionamento das semanas do mês em relação ao ano, posicionamento dela. Se a gente for olhar aqui o calendário, no calendário a gente vê, por exemplo, ó, o mês de novembro ele ocupa ó, uma semana, 2, 3, 4, 5 semanas do ano. A distribuição do mês de novembro está aqui em 5 semanas do ano. Então, eu posso tomar isso como referência para eu seccionar as minhas semanas. Então, no caso do mês de novembro, teria 5 semanas. O Excel nos dá fórmulas para fazer isso. Mas, no nosso caso aqui do exemplo, eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer esse agrupamento, que no caso é considerando que todo mês vai ter 4 semanas. Então, não importa se o mês vai ocupar 5, 4 ou até 6 semanas do ano, analisando o ano. Nessa maneira que eu vou te mostrar agora, a gente vai simplesmente agrupar os dados pertinentes a cada mês em 4 semanas, tá? Como que a gente pode fazer isso? Então, vamos supor que a sua base de dados não tenha essa coluna semana. Vou até ocultar essa coluna aqui. Vamos supor que você recebeu uma base de dados que não tem essa informação. Então, eu vou criar aqui a coluna semana. Tenho ela aqui, ó. Vou pintar de laranja para manter aqui a mesma estética, que eu identifiquei aqui em laranja as colunas que têm fórmulas, para dar um destaque na base de dados, diferenciar onde tem fórmula, onde não tem. Então, ocupei aqui a mesma estética. E aí, como que então a gente faz esse agrupamento da semana com base na data que a gente tem aqui na nossa base de dados? A gente precisa criar uma tabela de apoio. No caso, para adiantar, eu deixei aqui em algumas colunas ocultas esta tabela aqui de apoio. Então, o que acontece? Como que eu montei essa tabela? Inclusive, essa tabela você pode deixar aqui ao lado da sua base de dados mesmo, ou numa planilha separada aqui no seu arquivo, como uma informação de apoio para a sua base, tá? É que aqui, para ficar mais didático, eu já coloquei uma ao lado da outra, para a gente já ver melhor aqui como que vai ser essa sistemática que a gente vai fazer. Então, o que eu fiz nessa tabela? Eu relacionei a informação que eu quero mostrar na minha célula, que no caso aqui, eu quero seccionar o meu mês em 4 semanas. E o que eu já informei aqui nessa tabela? O meu dia, que inicia a semana, a primeira semana, e o final dela. E assim por diante. Por exemplo, a semana 1 do meu mês, eu vou considerar que eu vou iniciar aqui. Vai do dia 1º do mês até o dia 7.
O dia 8 até o dia 15 do mês, eu vou considerar a semana 2. O dia 16 ao dia 23, a semana 3. E o dia 24 ao dia 31, a semana 4. Então, eu peguei um mês, que pode ter até 31 dias, e dividi em 4 partes. E eu criei isso nessa tabela de apoio. Agora, como que a gente, então, traz essa informação aqui para a nossa célula da semana, com base a data que eu tenho aqui? A gente, aqui na nossa célula, a gente vai aplicar a fórmula do PROC-V, que é uma fórmula de busca do Excel. O PROC-V faz busca de dados que estão em outra tabela e traz aqui para a nossa base de dados. Tá? Então, sempre que você tem a sua base do dashboard e você quer trazer informações que estão em outra planilha, em outra tabela, as fórmulas de busca do Excel que vão te ajudar nisso. E no caso aqui, eu vou usar o PROC-V. Então, vou inclusive iniciar aqui em qualquer célula, porque como essa base já está formatada como uma tabela, a partir do momento que eu faço em uma linha essa fórmula, ele já vai replicar para todas as linhas da minha base. Então, o que eu vou fazer? Entrar no PROC-V. Aí o PROC-V vai pedir qual que é o valor que ele vai procurar. No caso, ele vai procurar um valor de dia. Ele precisa procurar um número nessa tabela. Na nossa primeira coluna dessa tabela, a gente tem número. Então, o valor que a gente precisa indicar aqui no PROC-V é um número. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha data. Eu vou colocar aqui dentro do PROC-V a fórmula dia, vou selecionar a minha data e fechar o parênteses. O que a fórmula dia vai fazer? Ela vai pegar só o dia dessa minha data. Então, aqui no caso do nosso exemplo, eu tenho o dia 6/10, ele vai me reportar aqui na célula o número 6. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz? Eu vou selecionar esta tabela aqui e eu vou fixar a referência com F4. Por quê? Porque essa minha fórmula ela vai ser replicada para todas as linhas da minha base de dados e sempre a minha referência de tabela é sempre esta daqui. Então, por isso que eu estou fixando. Qual que é o número da coluna que eu quero trazer a informação? É a coluna 3, que é a informação da semana. E aqui eu tenho o dia 6 no nosso exemplo. E eu não tenho o número 6 aqui na minha tabela. Não tenho. Mas, por isso, como eu não tenho o valor exato, né? Pode ser dia 1º, pode ser que eu tenha o dia 8, dia 10, dia 15, enfim. Como é por aproximação, eu vou colocar o número 1 aqui no final do PROC-V, que é como para correspondência aproximada. Ou seja, que representa o verdadeiro aqui no intervalo. Então, ele vai procurar o dia de uma forma aproximada. Fecho parênteses, dou o Enter e pronto. Já conseguimos aqui trazer a nossa semana. O que o PROC-V vai fazer? Ele vai procurar o dia, no caso aqui 22. Ele vai entrar na primeira coluna da tabela, ele vai vir aqui, o 22 é maior que 16, só que ele é menor que o 24. Então, ele vai pegar todos os números abaixo de 24, que é a semana 3. Se eu tivesse aqui o dia 24 ou o dia 25, eu teria aqui para 25. Eu já teria aqui, então, a semana 4, porque daí o PROC-V ele vai ver que é superior ao 24 e vai marcar a semana 4. Ok? Então, recapitulando, vou fazer aqui mais uma vez. Então, sempre que você quer trazer aqui para a sua base de dados informações que estão em outras tabelas, a gente usa o PROC-V, que são as fórmulas de busca do Excel. E no caso aqui, eu quero trazer a palavra semana com base no dia da minha data.
E eu tenho aqui intervalos do dia 1 até o dia 7, do dia 8 até o dia 15, dia 16 até o dia 23. Como eu tenho intervalos, a gente vai usar aqui o PROC-V para que ele faça uma busca por aproximação. Então, a gente acessa o PROC-V, ele vai procurar o quê? Um dia aqui na tabela. Então, eu vou entrar com a função dia, pegar aqui a minha data, fecho parênteses. Então, já peguei o dia da minha data, ponto e vírgula. O PROC-V vai procurar nessa tabela, dou F4 para fixar a referência, porque ele vai resolver para as demais linhas, ponto e vírgula. Eu quero a informação aqui na minha célula da coluna 3, ponto e vírgula. E aqui eu quero que ele faça essa busca do dia por aproximação, porque aqui eu tenho intervalos. Vou colocar o número 1, então, aqui no final, e não o 0, como a gente é habituado a fazer. Fecho parênteses, dou Enter, e eu já tenho aqui a minha semana. Ok? Então, com base nisso, agora a gente tem a nossa tabela já resumindo a métrica que a gente precisava, que é o quê? Qual que foi o total de vendas em cada semana do mês. Ah, que mês que vai ser? O mês que eu selecionar aqui no meu botão. Vou selecionar o mês de fevereiro do ano de 2021. Esta nossa tabela já está trazendo a informação. Ok? Por quê? Porque veio da tabela dinâmica e a tabela dinâmica já está amarrada com os nossos botões do dashboard e aqui a gente fez uma cópia da tabela dinâmica, porque com a tabela aqui nas nossas células a gente consegue um nível de personalização melhor nos nossos gráficos. Então, como eu tenho aqui esta análise, eu já vou selecionar essa tabela e inserir um gráfico de linhas. Olha só, o Excel já gerou aqui para mim esse gráfico automaticamente. O próprio Excel, ele já dá para nós alguns modelos de gráficos que a gente consegue selecionar aqui. Só que o que acontece? Eu posso selecionar um modelo. Aí, a hora que eu for trazer aqui para o meu dashboard, ok, eu estou com esse modelo. Mas e agora, para eu adequar esse modelo de gráfico à temática que eu estou dando no meu dashboard, a identidade visual? Então, é agora que entra a nossa necessidade de a gente aplicar, né, técnicas de personalização nos gráficos que o Excel gera automaticamente para nós. Olha só que diferença nós termos aqui um gráfico gerado pelo Excel automaticamente. Temos esse gráfico gerado e o gráfico personalizado aqui na parte superior. Então, você nota que o gráfico que o Excel gera, ele gera até com informações que são desnecessárias para nós e informações, muitas vezes, que estão faltando. Por exemplo, eu tenho aqui no meu eixo vertical do meu gráfico números. Só que esses valores não são os valores exatos de cada semana que eu tenho aqui. Então, o que está faltando nesse gráfico? Eu adicionar os números aqui em cada um. E se eu tenho os números, essa informação de cada semana, eu não preciso desse meu eixo vertical aqui à mostra. Eu só vou estar poluindo a minha visualização aqui do meu dashboard com mais números e que não tem tanta importância. Então, esse é um motivo de a gente fazer a personalização, para a gente enxugar o nosso gráfico. E, além disso, agora a gente traz para a temática que a gente quer dar no nosso dashboard. Porque vai ter um dashboard que você vai apresentar para a liderança. O dashboard, ele é o relatório que você tem que apresentar com frequência. Então, vale a pena o quê? A gente se preocupar com esses detalhes para ter um trabalho diferenciado, para você se diferenciar no trabalho, surpreender a liderança. E nada mais justo, né, de a gente trabalhar com os gráficos. O Excel, ele permite a gente trabalhar com muita facilidade e é um trabalho que você
vai ter que fazer apenas uma vez. É um trabalho simples, não é complicado, não é demorado e você vai fazer apenas uma vez, porque a partir do momento que você tem o seu dashboard pronto, você vai adicionando dados na sua base e automaticamente aqui no dashboard você vai tendo a visão de como você seccionou esses seus dados. Por mês, por ano, por semana, por trimestre, por semestre. De repente, se você trabalha numa empresa, você precisa de uma visão por setor, por departamento, você cria esse seccionamento, ok? Então, vamos para a personalização. Vamos criar, deixa eu criar aqui novamente, o gráfico de linhas. E o que a gente já pode fazer? Esse gráfico de linhas, a gente já vai deletar o que não é importante. Por exemplo, o título, eu já estou identificando a minha análise aqui no dashboard, não preciso desse título. O meu eixo vertical, não preciso, porque eu vou informar os meus dados já direto no local de cada semana. Essas linhas de referência que estão no fundo, não preciso. Já tem um gráfico muito mais limpo, só que ele está com um fundo. Ó. Como no meu dashboard eu já vou trabalhar com um plano de fundo diferente, o que eu vou fazer? Eu já vou tirar o preenchimento, tirar o contorno, e eu já fico com um gráfico bem mais limpo para se trabalhar. E agora o que eu preciso adicionar como informação? Os meus valores. Vou clicar nas minhas bolinhas aqui do gráfico, que são os marcadores. Clico com o botão direito, adicionar rótulo de dados. O Excel já me informa os valores que eu preciso. Se eu clicar com o botão direito neles, formatar rótulo de dados, o que eu consigo fazer aqui? Já mexer com o posicionamento. Eu quero os valores acima dos meus marcadores, que já fica muito mais visível. Além disso, o que eu posso fazer? Vou adequar a fonte que eu estou usando no meu dashboard. Vou deixar num tamanho maior, inclusive até com a cor que eu estou usando no dashboard. Olha como já fica algo, uma visualização bem mais limpa. Se a gente coloca esse gráfico aqui no nosso dashboard, olha só, a gente já consegue adequar muito melhor a temática, a identidade que a gente está colocando no nosso dashboard. E o que mais que a gente pode fazer? Essas bolinhas, que são os marcadores, o Excel representa com a forma geométrica de círculo. Ele até dá a opção aqui, se você não está à mostra com esse menu aqui, lateral, ou dependendo da sua versão, ele pode vir aqui com um menu, né, já no centro da tela. Você clica com o botão direito, formatar série de dados, ele vai aparecer essa mesma janela. E aqui, em opções, né, de linha de preenchimento, a gente tem o marcador, opções de marcador, e eu já venho aqui, ó, ele dá várias geometrias. Mas o que eu posso fazer? Não me limitar às geometrias que o Excel dá. Eu posso pegar uma imagem, no caso já deixei ela separada aqui, isso aqui é uma imagem, posso copiar com Ctrl+C, venho aqui no meu marcador, seleciono e Ctrl+V. Então, olha só, ao invés de ter a representação com uma forma geométrica, eu represento uma imagem. E pode ser qualquer imagem, basta você colocar essa imagem já no tamanho que você quer representar aqui no seu gráfico e pronto, você transfere essa imagem para o seu gráfico. Olha só como já fica algo diferente. A linha, a gente tem a opção da linha de colocar aqui, alterar a cor dessa linha, por exemplo. A gente consegue alterar a espessura. A gente pode alterar o formato aqui, no caso, deixar tracejado. Já alterando aqui toda a estética. Toda a estética está alterada. Conforme eu aperto os botões, ó, o meu gráfico já está mudando. Aí, até aqui,
Pode ser que você já tenha visto, né, em algum relatório que tem ali um gráfico de linhas. Um gráfico de linhas com imagem já pode estar sendo uma novidade para você. E o que a gente pode fazer ainda para dar algo mais diferenciado aqui? O nosso tema aqui é uma loja situada na praia, uma loja de praia, loja de surf. Vamos preencher esse gráfico aqui para baixo. No caso aqui, eu tinha colocado uma imagem que representa o mar. Aqui no nosso espaço, como que a gente coloca essa imagem aqui embaixo do nosso gráfico? O que a gente pode entender como um raciocínio? Ó, essa minha tabela, de onde partiu o meu gráfico, se eu adicionar uma nova coluna de informação, por exemplo, vou colocar aqui a informação 5.000 em todas as semanas. Essa nova coluna de dados, se eu copiar, selecionar o meu gráfico aqui embaixo e dar o Ctrl V, olha só o que o Excel ele informa aqui para nós. Ele criou uma nova linha. A gente tinha criado aqui um gráfico de linhas, criamos essa primeira linha, é a minha primeira coluna de dados, essa segunda linha que a gente criou, que a gente colocou aqui dentro do nosso gráfico, ele criou uma nova linha. Essa nova linha é como se fosse um outro gráfico de linhas que a gente tem aqui dentro do nosso gráfico. O que eu posso fazer com ela? Clico com o botão direito e altero o tipo desse gráfico. No caso aqui, eu posso alterar o tipo, ó, que ele chamou de série 2, representando em laranja. Eu vou alterar o tipo de gráfico para um gráfico de área. Vou dar um OK. Olha só, o gráfico de área, o Excel ele preenche ele cria uma superfície conforme os valores. Se eu alterar aqui algum valor de 5.000 para 3, olha aqui a superfície que ele gera se deformando. Se eu colocar aqui o valor 500, se eu colocar aqui o valor 7.000, enfim, ele já vai adequando essa superfície aqui no meu gráfico, representando ela conforme meus valores. Aí, o que eu posso fazer? Se a minha ideia é que essa superfície ela colhe, né, nessa minha linha do gráfico, o que eu vou fazer? Colocar os valores desse meu gráfico de área iguais aos que eu tenho aqui no meu gráfico de linhas. Então, eu vou igualar aqui os meus valores. E pronto, essa minha superfície agora ela está encostada no meu gráfico de linhas. O que eu posso fazer? Essa superfície, se eu clicar com o botão direito em formatar série de dados, eu tenho as opções de preenchimento aqui. Aqui nas opções de preenchimento, eu tenho um preenchimento sólido que eu posso escolher, um preenchimento gradiente e, por que não, a gente colocar preenchimento com imagem. Acho que até ele já colocou a imagem que a gente acabou usando aqui no gráfico, mas o que eu posso fazer? Vir aqui em inserir e buscar no meu computador uma imagem. No caso, eu deixei a imagem aqui do mar e inseri. Olha só, eu criei então uma estampa, né? Reproduzi essa imagem aqui dentro do meu gráfico. E aí, se você não quer deixar essa imagem muito em destaque no seu dashboard, ele dá ainda a opção de mexer aqui com a transparência. Se eu colocar, por exemplo, 50% de transparência, olha como fica mais suave. Então, é assim que a gente transforma um gráfico de linhas. Vou até selecionar aqui novamente. É assim que a gente transforma o gráfico de linhas padrão do Excel, que a gente está acostumado a ver, num gráfico totalmente diferenciado, totalmente que já se assemelha, né, já se adequa com a identidade visual, com o tema que você quer trazer para o dashboard. Olha só a diferença aqui dos dois gráficos. E além disso, te traz aí
uma apresentação, um resultado diferenciado. Além de realmente dar ênfase, destacar o que você quer mostrar aqui como informação, como resultado. Olha como fica muito mais nítido a questão dos valores aqui de cada semana, total de faturamento de cada semana. A gente tem o recurso da linha, né, do gráfico de linhas, que ele acompanha, ele mostra a evolução dos valores. A gente consegue enxergar picos, a gente consegue enxergar quando os valores estão caindo e além disso trazendo, né, uma estética diferenciada, ok? Então essa é a aula que eu de hoje. Com isso a gente conclui, nós demos ênfase nessa questão de a gente personalizar os gráficos, né, dentro do Excel para o nosso dashboard. É um trabalho diferenciado que vai fazer você surpreender a liderança, ok? É isso, nos vemos então na próxima aula. Se você gostou aqui da aula, lembre-se de dar o like e se você ainda também não é inscrito no canal, se inscreva, ative aqui o sino, porque diariamente eu coloco aqui conteúdos que sempre vão te ajudar a construir dashboards que surpreendem a liderança, ok? Obrigado e até a próxima!